Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a este novo ciclo do Digital Union, a parceria entre a PDC e a VDA. É um prazer voltar ao contacto e voltar a discutir estes temas. São os temas que estão neste momento a influenciar já o nosso dia-a-dia e as nossas estratégias futuras em matérias do digital. Um agradecimento a todos por estarem presentes e um agradecimento especial, obviamente, aos nossos oradores. Eu ali a não conhecia, mas é um prazer vê-la e tê-la neste fórum. Os Pedros já conhecia, o Pedro Mota Soares já na verdade nisto há algum tempo e o Pedro Duarte conheço ainda há mais tempo. Já não me recordo quando começámos a trabalhar juntos. Escrevemos um livro juntos sobre a cloud, a VDA e a Microsoft, na altura em que não havia sequer confiança na cloud. Há quanto tempo isto foi, em que era um desafio convencer as pessoas que a cloud tinha os seus méritos e de facto já andamos nisto há algum tempo e é um prazer voltar a encontrar Pedro também novamente neste evento. Bom, nós estamos aqui para falar do DSA, o Digital Service Act, ou Regulamento dos Serviços Digitais, que foi aprovado no dia 4 deste mês. Faz parte de um pacote regulatório para o digital no espaço europeu. Tem outro diploma muito importante que é o DMA, o Digital Market Act, o Regulamento dos Mercados Digitais. E de facto, o objetivo da Comissão e do Conselho é promover o crescimento do mercado digital na Europa, mas de uma forma em que as empresas se tornem competitivas, que tenham uma concorrência sã, mas também num ambiente de segurança para os cidadãos. E isso é de facto muito importante. Nós sabemos e temos conhecimento todos os dias dos problemas com que os cidadãos, os consumidores se deparam no mundo digital e de facto o que se pretende também é dar transparência, clareza, uniformidade e proteção aos cidadãos. Como, através de um princípio muito básico, what's illegal offline should be illegal online, é este o mote da regulação do digital no espaço europeu. E o paradigma mudou. Já lá vai o tempo das diretivas, que eram diplomas da União Europeia, que necessitavam de ser transportes para a legislação nacional, o que demorava muito tempo, com alguma margem de adaptação e até de alteração por parte dos vários governos. E esse tempo parece ter acabado. O paradigma agora é dos regulamentos, regulamentos que se aplicam diretamente nos países e de forma imediata, em regra, em todo o lado. E com isto a Comissão o que é que pretende? Pretende de facto ter uma regulação mais rápida, mais eficiente e uniformizada. Os tempos não se compadecem com a capacidade dos países já de fazerem grandes adaptações àquilo que tem que ser uma legislação comum no espaço europeu. A legislação tem que ser rápida, de facto, a intervir. A tecnologia evolui muito rapidamente e a legislação não pode ficar muito atrasada em relação àquilo que é a evolução da tecnologia e tem que ser eficiente, tem que, de facto, atingir estes princípios que há bocado nós falámos. E, portanto, estamos a assistir aqui a um movimento mais musculado da União Europeia de regulação do que são as várias competências da nossa vida enquanto empresários, cidadãos, enquanto membros das instituições públicas, e não se vê que de facto possa ser de outra forma, de forma a criar aqui uma uniformidade no mercado e temos um mercado resiliente, sustentável e em crescimento. Bom, dito isto, eu passo a palavra à Sandra. É de facto, como disse, um prazer voltar a ter esta parceria. Penso que o primeiro ciclo correu bastante bem, pelo menos é esse o balanço que fizemos e o feedback que recebemos e, portanto, cá estamos novamente. Muito obrigado, Sandra, por esta oportunidade e vamos em frente. Bem, obrigada, Fernando, e por voltarmos a colaborar neste ciclo do Digital Union. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos oradores e da dinâmica do evento de hoje. Portanto, nós começamos então aqui com as nossas notas de boas-vindas. A seguir, o Tiago Bessa, que é o sócio da área das comunicações, proteção de dados e tecnologia e propriedade intelectual transacional na VDA, vai fazer uma introdução àquilo que é o Digital Service Act e vai fazer aqui a introdução à temática e aos principais temas, pelo menos daqueles que poderão ter mais impacto no nosso ecossistema nacional e para desafiar os nossos oradores que seguem no debate. Portanto, o debate contaremos com a Lia Castro e Costa, que já está aqui connosco, que é a Area Manager da Direção Legal da Vorten, a empresa portuguesa de eletrodomésticos e eletrónica do Grupo Sonei, que toda a gente conhece, e que detém a responsabilidade de assessorar e apoiar as direções e empresas do Grupo Vorten em vários, eu não vou listar todos porque são vários, em vários temas legais. O Pedro Duarte, que é o nosso, salvo seja, eu já colaboramos há tanto tempo, mesmo seja no consórcio, seja também no
no Conselho da Economia Digital da CIP, mas é o diretor de Corporate External e Legal Affairs da Microsoft Portugal. O Pedro Mota Soares, o secretário-geral da Apritel, que traz aqui, que é a Associação dos Operadores das Comunicações Eletrónicas, e que traz aqui também uma perspectiva ao nível dos operadores das telecomunicações, e a moderação e também algum aquecimento deste debate vai ser feito e vai ser assegurado por mim, em conjunto com o Tiago Bessa. Portanto, é assim que se vai desenrolar o evento. Eu convidaria todos os que se juntaram a nós e que participam, que pudessem interagir connosco utilizando o Q&A, as funcionalidades aqui da plataforma, à medida que forem surgindo as vossas questões. Não esperem pela fase de debate, vão colocando aqui os vossos comentários, são sempre bem-vindos, ajudam a enriquecer e a tornar o nosso evento também mais interativo. E por isso, sem mais demoras, convidaria então o Tiago a tomar a palavra. Muito obrigado, Sandra e Fernando, pelas apresentações. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui connosco e dedicarem um bocadinho do vosso tempo a partilhar e ouvir também sobre este tema. Um agradecimento especial aos participantes. Cabe-me a mim fazer aqui uma pequena apresentação sobre o DSA, como a Sandra referiu, setting the scene relativamente a esta matéria. Para o efeito, eu tenho aqui uma pequena apresentação que tenho gosto em partilhar convosco. Aqui está ela, creio que estarão a ver. Diria que é uma tarefa um pouco árdua de falar sobre um regulamento tão denso, tão complexo, em 15 minutos requer uma capacidade de síntese que apenas está ao alcance de alguns e claramente não está ao meu alcance. Sobretudo um advogado, cada vez que lê o DSA fica com mais inquietações, mais dúvidas, mais problemas que gostaria aqui de partilhar convosco. Vou dar o meu melhor para salientar algumas ideias e alguns temas que me parecem mais importantes para o mercado nacional e para a assistência, mas também é uma tarefa ingrata, porque quando nós, em setembro, combinámos com a APDC lançar este novo ciclo e falar do DSA, esperaríamos que já tivéssemos acesso à versão oficial do diploma, publicada no jornal da União Europeia. O legislador europeu, certamente de forma intencional, trocou-nos as voltas, decidiu na realidade publicar primeiro o Digital Markets Act, já no início de outubro, e ainda não temos a versão oficial do DSA. No entanto, não fiquem preocupados, esta apresentação foi preparada com base na última versão conhecida do DSA, 19 de outubro, que foi objeto de assinatura por parte do Conselho e do Parlamento, que vamos enviar depois em conjunto com a apresentação, e que, mais vírgula, menos vírgula, será a versão que sairá no jornal oficial, espera-se agora no início de novembro. Bem, sem mais delongas, vou avançar para vos dar a primeira ideia que gostaria de transmitir. É inequívoco, creio que para todos, que estamos a assistir com este diploma e com o conjunto de diplomas que fazem parte do ecossistema digital ao início aqui de uma nova era de regulação digital, sem a mínima dúvida quanto a isto. Não se escreve, mas é evidente que a Comissão Europeia está aqui numa corrida para a regulação da internet, sem dúvida nenhuma. Portanto, a Comissão Europeia tem tomado a iniciativa de procurar tomar a dianteira, a iniciativa em regular determinadas matérias do digital, novas tecnologias, como a inteligência artificial, ultrapassando assim os seus congêneres do outro lado do Atlântico, dos Estados Unidos, veremos com que resultado, mas não há dúvida que existe essa preocupação e existe também aqui a tensão de evitar que as grandes entidades que dominam o ecossistema digital, todas elas com sede, como sabem, do outro lado do Atlântico e que têm impacto na economia europeia e no ecossistema digital, pudessem atuar livremente e sem regras. Portanto, há aqui a necessidade de desenvolver um quadro legal que define exatamente quais são as regras e as obrigações que devem ser cumpridas por todos os stakeholders ou os atores deste ecossistema digital, mas sobretudo, como veremos, de quem tem um peso mais significativo. Portanto, os objetivos do DSA, enfim, são completamente compreensíveis. Portanto, o Fernando falou há pouco a necessidade de se harmonizar regras e de tornar o mercado interno mais competitivo, por isso é que se utilizam hoje em dia regulamentos. Claro que isto vem com sacrifício severo para os Estados-membros, porque perdem soberania, sem dúvida.
é um regulamento DSA, mas é um regulamento que avisa que os Estados-membros não podem legislar até em termos acessórios ou instrumentais em matérias que possam ser incompatíveis com o DSA. Portanto, há aqui um esgotamento manifesto de competência dos Estados-membros nesta matéria. Há necessidade também, que é compreensível, de adequar regras de responsabilidade que têm mais de 20 anos, 22 anos, seguramente mais velhas do que alguns dos participantes neste debate, não é o meu caso, mas que necessitariam de ser atualizadas atendendo aos novos serviços que entretanto foram surgindo neste ecossistema. A questão dos conteúdos ilegais, que já foi falado, portanto, há aqui de facto uma preocupação crescente em endereçar a forma como os conteúdos são transmitidos e rapidamente conseguir restringir, suspender o acesso a conteúdos ilegais. Isso é feito através de uma definição muitíssimo vasta de conteúdo ilegal ao nível do DSA. Praticamente todo e qualquer produto ou serviço pode ser um conteúdo ilegal. E depois, um objetivo que é muito caro para as democracias europeias, que é esta ideia de haver aqui um equilíbrio de interesses, ou seja, a regulação não pode ser feita à custa de sacrifício de direitos fundamentais das empresas, dos cidadãos, e deve ter uma abordagem segmentada, não tratar todos da mesma maneira, tratar de forma diferente, de forma diferenciada, consoante a natureza e a importância dos prestadores. Portanto, é verdade que estamos a assistir a esta nova era de regulação digital, mas desenganem-se quem pense que o DSA é o único diploma que temos que ter em atenção neste ecossistema. Aliás, há aqui um puzzle bem mais complexo. Não vos quero assustar com este slide, naturalmente, apenas passar esta ideia que, quando pensamos naquilo que é a regulação futura do ecossistema digital, o DSA é uma peça importante, mas não é a única. Aliás, quando se lê o DSA, fica claro que há um conjunto considerável de matérias fundamentais hoje em dia para a utilização da internet que se mantêm sem qualquer impacto por parte do DSA. Estamos a falar de diplomas que prevêem o que é que são conteúdos ilegais, estamos a falar dos temas dos serviços audiovisuais, os regulamentos, por exemplo, que promovem a equidade e a transparência nas plataformas mantêm-se também em vigor, a própria Diretiva de Comércio Eletrónico, que abrange um conjunto mais vasto, já falarei dos serviços da sociedade de informação, o pacote de direito de autor, o pacote de consumidor, o pacote de dados pessoais, tudo isso tem que ser interligado, tudo isso tem que ser integrado neste puzzle, neste ecossistema digital. E, portanto, o DSA é importante, mas não é o único, e nem haverá tempo para falar do Digital Markets Act, que é aqui o seu irmão gêmeo, que naturalmente também tem um impacto fundamental naquilo que é a nova era de regulação digital. Mas o DSA é uma peça, mas é uma peça central. É uma peça central e fundamental, desde logo pelo seu fulgor. É daqueles regulamentos que requer um dia para ler e chegamos ao final do dia e percebemos que provavelmente não percebemos exatamente o que é que o legislador nos está a querer transmitir e, portanto, requer 2 e 3 leituras até conseguirmos chegar verdadeiramente à interpretação correta do diploma. Tem 93 artigos, 156 considerantes, portanto, é um regulamento com um fulgor habitual hoje em dia neste tipo de matérias. Para perceber melhor, ajudou-me muito pensar naquilo que são os destinatários do DSA. Os destinatários são esta categoria de prestadores de serviços intermediários. Atenção, é apenas uma categoria mais pequena daquilo que são os prestadores de serviços da sociedade de informação. Portanto, sociedade de informação é aqui um conceito muito mais vasto e depois dentro desta categoria mais vasta temos os prestadores de serviços da sociedade de informação. E eles são uma categoria vasta, uma categoria que depois pode ser segmentada em subsegmentos. Portanto, temos os prestadores de simples transporte, aqui estamos essencialmente a falar dos tradicionais ISPs, portanto, que são os prestadores de acesso à internet. Tem os prestadores de armazenagem temporária. De forma muito curiosa, a Comissão introduz aqui os temas dos Content Delivery Networks e os prestadores de reverse proxy, muito relevantes hoje em dia, por exemplo, na prevenção de ciberataques, como exemplos de prestadores de armazenagem temporária que ficam sujeitos ao DSA. Temos os motores de pesquisa, que não estavam numa versão inicial, mas que naturalmente parece-me tem todo o sentido ficarem numa versão final do DSA. E depois esta categoria muito vasta
que hoje em dia se chama de prestadores de alojamento virtual. E aqui temos serviços de cloud, temos depois as plataformas em linha, que se podem subdividir em redes sociais, marketplaces, lojas de aplicação, e depois ainda um subsegmento mais preciso das plataformas em linha, que são as plataformas business to consumer, que permitem aos comerciantes celebrar contratos com consumidores. Portanto, não é fácil conseguir interpretar o DSA, mas ajuda muitíssimo a olhar para a função destes prestadores intermediários, portanto, as entidades que definem a arquitetura sobre a qual funciona a internet, portanto, esta inovação, uma das principais inovações do século XXI. O âmbito de aplicação do DSA, como é habitual hoje em dia em qualquer regulamento da União Europeia, é muito amplo. Portanto, aplica-se a todos os prestadores sediados em qualquer um dos países da União Europeia, mas também a quem está sediado fora da União Europeia, mas oferece serviços a utilizadores na União Europeia, desde que exista uma ligação substancial. Várias dúvidas sobre o que é esta ligação substancial, até porque o DSA fala num número de utilizadores significativo que é servido por esse prestador, não define exatamente qual é que é esse número, mas fica a ideia que mesmo quem esteja fora da União Europeia não se salva a ter que cumprir as obrigações previstas no DSA. E que obrigações são essas? Bem, começando pelo regime de responsabilidade, como falei logo nos slides iniciais. Aqui, sob aquela máxima futebolística de a equipa que ganha não se mexe, o legislador europeu fez meras alterações de cosmética. Portanto, o regime que resultava da Diretiva Comércio Eletrónico de 2000 não é mexido. Há aqui meras alterações de cosmética. Portanto, esta ideia fundamental de inexistir um dever geral de vigilância quanto à existência de conteúdos ilegais mantém-se, portanto não existe esse dever. Esta é, aliás, uma regra fundamental para a construção da internet tal como nós a conhecemos hoje em dia. Portanto, esta ideia que os prestadores de serviços intermediários não têm que proativamente estar à procura de conteúdos ilegais mantém-se completamente inalterada. Portanto, não há qualquer alteração nesta parte. Mas, atenção, a neutralidade é fundamental. Um prestador de serviços intermediários é um prestador neutral. Ele trata a informação, ele trata os conteúdos que lhe são entregues para serem circulados nos seus serviços, nas suas redes, mas não deve passar disso. Sempre que exista algum tipo de autoridade ou de controlo do prestador de serviço, isso atrai responsabilidade. Há dois exemplos para perceberem o que eu estou a dizer. No caso das plataformas em linha, por exemplo, nos marketplaces, o legislador europeu aquilo que diz é que a maneira como o interface vai ser desenhado é fundamental. Se induzir em erro o consumidor quanto a quem está a vender os produtos, quanto a quem está a prestar os serviços e, portanto, não for claro que é um comerciante autónomo do gestor da plataforma, isso atrai responsabilidade para o gestor da plataforma. A mesma coisa quanto aos preços. Se o gestor da plataforma puder influenciar os preços que são praticados quanto aos produtos ou serviços disponibilizados através dessa plataforma, isso também atrai responsabilidade. Porquê? Porque há autoridade, há controle do prestador de serviço. Um outro aspecto muito interessante, nesta lógica um pouco mais católica do bom samaritano, que ajuda ao próximo é sempre compensado, é uma regra nova do DSA, não é? Há aqui esta ideia de, ok, não há um dever geral de vigilância, mas os prestadores podem ter investigações voluntárias, de forma a detectar, identificar ou até suprimir conteúdos ilegais. Isso, em princípio, não deve atrair mais responsabilidade. Mas atenção, deixo aqui a nota, para mim isto não é claro. Porquê? Porque a partir do momento em que há conhecimento da existência de um conteúdo ilegal, isso gera para o prestador de serviço um dever acrescido de diligência de remover, de suspender ou de bloquear o acesso a esse conteúdo. E, portanto, quanto mais investigações autónomas, voluntárias, proativas existirem, provavelmente maior conhecimento quanto a conteúdos ilegais isso existirá e pode atrair responsabilidade. Portanto, não é claro para mim como é que isto vai ser aplicado em termos práticos. Última nota quanto a este slide. Mantém-se também este regime de obrigar os prestadores de serviços intermediários a reagir a ordens de bloqueio, a ordens de atuação por parte de autoridades públicas, com uma novidade, é que alguém sediado em Portugal, portanto uma empresa sediada em Portugal, pode receber ordens de bloqueio de atuação por parte de autoridades de outros Estados-membros.
Portanto, há aqui uma ideia de mercado interno em que não há fronteiras, mas obviamente isto vai trazer algumas questões, a meu ver, de competência, de jurisdição, que não sei exatamente na prática como é que serão resolvidas. Isto quanto ao regime de responsabilidade. Depois entramos naquilo que podemos dizer que é a regulação simétrica dos prestadores de serviços intermediários, para todos, com uma exceção, são obrigações para qualquer prestador de serviço intermediário, independentemente da sua natureza, como vimos no slide anterior. A necessidade de definir pontos de contacto, não há dificuldade nenhuma, parece-me que é a obrigação mais simples de cumprir no âmbito do DSA, mas para quem estiver fora da União Europeia deve designar um representante legal. E atenção, esse representante legal é responsável por qualquer incumprimento do DSA por parte da entidade que representa. Portanto, há aqui esta preocupação, não é um representante legal meramente artificial, é um representante legal que pode ser acionado em caso de incumprimento. Depois, preocupação fortíssima por parte do legislador europeu na publicação dos termos e condições, haver aqui regras claras quanto a políticas, procedimentos, medidas e instrumentos de moderação de conteúdos, portanto, a forma como os conteúdos são tratados por parte dos prestadores, isso é claro do DSA que há aqui uma preocupação quanto a esta transparência, incluindo quando os prestadores utilizam decisões algorítmicas ou decisões automatizadas relativamente a esta matéria. Portanto, isso tem que estar claro nos termos e condições. E este objetivo de transparência também se verifica na necessidade de publicar relatórios anuais, pelo menos anualmente, quanto ao tipo de atividades de moderação de conteúdos. Isto é aplicável a qualquer prestador de serviço intermediário, excetuando as micro e pequenas empresas. E mais uma vez, preocupação do legislador no enfoque na utilização da inteligência artificial. Meios automatizados, que erros, que deficiências, que falhas é que existiram. Há aqui uma exposição pública por parte do prestador de serviço que não é normal e que até pode conduzir depois a mais responsabilidade, pelo menos uma responsabilidade mais social e mais mediática quanto ao tipo de instrumentos que utilizam. Última nota. Esta pergunta que deixa aqui uma maior responsabilização ou não dos prestadores. O DSA prevê claramente que os destinatários do serviço podem pedir indemnização por quaisquer danos sofridos devido a uma violação do DSA. E, obviamente, se estivermos a pensar do ponto de vista do prestador, um único consumidor não faz moça, mas atenção para as chamadas ações coletivas. O legislador europeu está, aliás, a reforçar cada vez mais as ações coletivas e, portanto, congregar um conjunto considerável de consumidores que foram afetados com algum tipo de violação, por exemplo, na moderação de conteúdos, e iniciarem uma ação em tribunal contra um prestador, isso assim já poderá fazer moça. Depois começamos a entrar um bocadinho na tal categorização mais fina daquilo que são prestadores de serviço intermediário. E aqui os prestadores de serviços de alojamento. Mantém-se aqui a regra dos chamados mecanismos de notice and takedown, portanto, há necessidade dos prestadores de serviço de alojamento terem estes mecanismos que permitam receber notificações sobre a existência de conteúdos ilegais. Aqui não é uma novidade, mas enfim é um alerta que deixo para todos. Uma notificação completa dá lugar a conhecimento efetivo sobre a existência de um conteúdo ilegal e, portanto, gera do lado do prestador o dever de diligência acrescida de atuar de imediato para bloquear ou suspender esse conteúdo, sob pena de atrair para si responsabilidade. Depois, naquela lógica de equilíbrio de interesses, naturalmente que o prestador deve atuar, mas deve ser de uma forma proporcionada. Portanto, ele não deve partir logo, se calhar, para cancelar a conta do utilizador que partilhou um conteúdo ilegal. Pode, por exemplo, restringir só o conteúdo, restringir até pagamentos monetários, é algo que é admitido no DSA, ou suspender o serviço. Portanto, tem que ser aqui uma atuação proporcionada e justificada. Portanto, tem que se dar informação, mesmo quando se bloqueia conteúdos ilegais, tem que se dar informação à entidade que partilhou ou que disponibilizou esse conteúdo ilegal, o porquê da atuação do prestador de serviço e se está ou não a ser utilizada um mecanismo de inteligência artificial. Não é naturalmente, não há necessidade, aliás, de dar esta justificação quando há uma ordem de bloqueio ou de suspensão. Deixo apenas este alerta. O DSA foca-se aqui nos prestadores de serviço de alojamento, não diz nada quanto, por exemplo, aos prestadores de simples transporte ou de armazenagem temporária. A meu ver, isso não significa que estão isentos destes mecanismos de notice and takedown. Terá que se olhar
para a legislação nacional e prever, como é o caso atualmente na Lei 82 de 2021 do ano passado, que é uma lei específica portuguesa, não é uma transposição de uma diretiva, as regras que existem quanto ao bloqueio destes conteúdos ilegais. Portanto, não há uma isenção, atenção, para os outros prestadores de serviços intermediários nesta matéria, mas não é algo que seja tratado especificamente no DSA. Depois entramos dentro dos prestadores de serviço de alojamento naquilo que são as plataformas em linha. E aqui há sobretudo 4 ideias fundamentais que vos quero passar. A primeira é a proibição, isto é uma completa novidade do DSA, não existia até agora, de desenhar o interface de uma maneira que incentive, de alguma forma faça um nudge aos consumidores para tomarem determinadas atitudes, determinadas decisões de forma enganatória ou de forma manipulada. Portanto, estes dark patterns, portanto, estes mecanismos que induzem o consumidor a tomar determinadas medidas sem que muitas vezes perceba que está a ser influenciado na tomada dessas medidas, ficam completamente proibidas pelo DSA. Claro que todos vão perguntar, mas isso significa o quê? Significa que agora um prestador de serviço não pode promover os seus produtos, não pode promover os seus serviços? Claro que não, mas há aqui necessidade de pensar muito bem da maneira como o interface é desenvolvido, se pode ou não ter esta influência ou manipulação de forma enganosa na atividade do consumidor. Portanto, há aqui uma necessidade, é uma linha muito tenue de fronteira entre aquilo que é o admitido e que passa a ser proibido depois do DSA. Temos a figura agora dos Trusted Flaggers, que uma tradução um pouco manhosa diria do nosso lado, que são os sinalizadores de confiança, que na realidade vão ser pessoas ou entidades mais encarregadas de detectar conteúdos ilegais e de darem essa informação aos prestadores. O DSA prevê que tem que ser objeto de uma decisão prioritária. Para mim não é inteiramente claro, porque a partir do momento em que o prestador tenha conhecimento de um conteúdo ilegal, ele deve atuar imediatamente. Portanto, não percebo muito bem o que é este imediatismo necessário para tratar uma notificação de um sinalizador de confiança, mas veremos na prática como é que é implementado. E depois, mais uma vez, esta ideia de transparência. Sistemas de recomendação, como é que o prestador desenvolve as suas plataformas e de forma que apresenta as recomendações, nomeadamente quanto a produtos e serviços, e depois a ideia da publicidade e do profiling. Aqui, muito importante estas duas ideias. A publicidade tem que ser expressamente identificada, portanto, tem que se perceber exatamente, um consumidor tem que perceber quando é apresentada a publicidade, quem está a apresentar essa publicidade e se o anúncio é ou não pago. Portanto, essa informação vai ter que ser dada depois do DSA entrar em vigor e fica proibido o profiling com base em categorias especiais de dados pessoais, como origem racial, opiniões políticas, convicções religiosas e também com base em dados de menores. Portanto, o targeting de anúncios com base nestas categorias especiais de dados ou com base em dados pessoais de menor fica expressamente proibido no DSA. Finalmente, dentro das plataformas em linha, um subsegmento ainda mais preciso, que é as plataformas de business to consumer, ou os marketplaces, 3 ideias fundamentais. Primeiro, vão ter que conhecer muito bem os comerciantes que utilizam as plataformas para vender os seus produtos ou para apresentar os seus serviços. Isso implica recolha de informação e utilização de esforços para verificar a fiabilidade da informação que é prestada por parte dos comerciantes. Não é claro o que é que acontece se o gestor da plataforma não cumprir esta obrigação, mas claramente, por aquilo que eu disse há pouco, se a informação não for prestada de forma clara, isso pode atrair responsabilidade para o gestor da plataforma. Portanto, cuidado com a maneira como recolhem e tratam este tipo de dados. O mesmo alerta quanto ao compliance by design, portanto, esta ideia do interface ter que ser desenvolvido de uma maneira que auxilie os comerciantes a cumprir as suas obrigações, por um lado, e por outro lado, que permita ao consumidor saber exatamente o que é que está a comprar e de quem é que está a comprar. E, por fim, esta ideia de sempre que é detectado um conteúdo ilegal, o gestor da plataforma tem a responsabilidade de informar os consumidores, se tiver acesso aos seus dados de forma direta, portanto, informar que compraram ou adquiriram um produto ilegal, ou até através de um aviso na plataforma em geral.
Deveria agora falar de uma parte muito significativa do DSA, que é os prestadores de muito grande dimensão, mas, sinceramente, se acham que aquilo que vos disse até agora é denso e complexo, nem imaginam o que é que esta parte do DSA implica. Portanto, é de facto um regime muitíssimo, é um emaranhado de obrigações. A ideia fundamental é que, obviamente, tudo o que eu falei anteriormente é agravado para os prestadores de muito grande dimensão, por razões óbvias e que não vale a pena aqui entrar, não é? Devido aos riscos que envolvem para o ecossistema digital. E, sinceramente, também penso que não será útil para este evento maçar-vos com este detalhe, porque, na realidade, face ao conceito, dificilmente teremos um prestador de muito grande dimensão sediado aqui em Portugal, e mesmo que tivéssemos, fica a nota, a supervisão é essencialmente Bruxelas. Portanto, não será de Lisboa, não será de Madrid, não será de qualquer outro Estado-membro, será essencialmente Bruxelas. De qualquer forma, ficam aqui algumas ideias quanto ao regime dos prestadores de muito grande dimensão. Mais útil parece-me, estou mesmo já no final, já ultrapassei o meu tempo, olhar aqui para alguns temas institucionais e de fiscalização. O DSA vai trazer seguramente a figura de um novo regulador independente para o ecossistema digital. Em Portugal, não tenho dúvidas, será a Anacom, que aliás já tem funções da Autoridade de Supervisão Central no âmbito da Diretiva Comércio Eletrónico, vai ter funções reforçadas, imagino que para muita pena ou tristeza de algumas entidades do mercado, mas não tenho dúvidas que assim será. Vai ter competência exclusiva para regular os prestadores de serviço com estabelecimento em Portugal. E há aqui e vai ter poderes muito significativos de inspeção e de supervisão, sem dúvida nenhuma. O Estado português terá ainda que definir, das poucas normas que mantêm alguma autonomia para os Estados-membros, são as regras relativas à aplicação de sanções, mas o quadro de aplicação de sanções já está definido. Portanto, coimas altíssimas, até 6% do volume de negócios mundial em caso de incumprimento das regras do DSA. Essa coima baixa para 1% quando apenas existe a prestação de informação inexata ou incompleta às autoridades, aos coordenadores de serviços digitais, como agora se chamará, e até a possibilidade de sanções pecuniárias até 5% do volume de negócios médio diário a nível mundial, para garantir que efetivamente as obrigações são cumpridas perante uma maior resistência que não se espera naturalmente por parte dos prestadores. Último slide, atenção aos prazos. O que é que esperamos? Publicação do DSA no início de novembro, entra em vigor 20 dias depois. Aqui há algumas obrigações que entram automaticamente em vigor mais ou menos no final de novembro, mas julgo que não serão muito relevantes para a audiência aqui em causa. O DSA passa a ser aplicável aos prestadores de muito grande dimensão 4 meses depois da Comissão assim os identificar. Portanto, há aqui um processo de identificação que não vos vou amassar, mas que a Comissão terá que identificar estes prestadores de muito grande dimensão, e a entrada em vigor generalizada para todos aqueles que estão aqui presentes e que são prestadores de serviços intermediários, a 1 de janeiro de 2024, ou, muito provavelmente, tudo indica, 15 meses depois da data de entrada em vigor. Portanto, a expectativa, naturalmente, face a este atraso na publicação no Jornal Oficial e à entrada em vigor do DSA, é que ele seja aplicável a partir de fevereiro de 2024. Agradeço imenso a vossa paciência para me terem aturado durante estes minutos, e agora passamos para a parte interessante do debate e volto a ti, Sandra. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Não sejas modesto, porque é sempre necessário ver este enquadramento que vocês fazem brilhantemente sobre aquilo que é a matéria de discussão, até para despoltar aqui a nossa conversa posterior. E eu acho que o nosso painel de debate também já ficou aqui com algumas inquietações de coisas para comentar, pela sua realidade, pelo aquilo que é o seu dia-a-dia. E ia começar por fazer uma pergunta genérica, e se calhar fazemos aqui uma ordem alfabética. Começamos com a Lia, depois acho que é o Pedro Duarte e depois é o Pedro Mota Soares, não é? Só para facilitar, sobre quais é que são as áreas, neste caso da Vorta, não é? Que são mais impactadas, ou então abordar, se pudesse ser, aquilo que são alguns dos trabalhos preparatórios que vocês têm vindo a desenvolver para garantir a implementação e a compliance com o DSA. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. De facto, sem dúvida que a implementação do DSA é aqui um enorme desafio para todas as plataformas online,
ainda mais para a Vorten, que é o maior site de e-commerce B2C em Portugal, portanto estamos a ver aqui um grande impacto para nós. E claro, naturalmente que aqui as áreas mais impactadas são sempre o nosso online e o marketplace, mas a implementação destas novas regras e com esta panóplia de novas regras que o Tiago acabou de apresentar, vai exigir aqui a criação de um projeto muito estruturado, com um grupo de trabalho multidisciplinar, portanto não só com as áreas do online e do marketplace, mas também com a direção legal, com a nossa tech team. Portanto, isto vai exigir aqui desenvolvimentos tecnológicos no nosso site e também com a nossa equipa de gestão de risco, compliance, portanto, o nosso board vai estar aqui uma grande área impactada por este DSA. Neste momento, nós até já estamos a implementar alguns destes novos temas levantados pelo DSA, já temos alguns temas endereçados, nomeadamente estamos aqui já a fazer alterações aos termos e condições, já estamos a fazer melhoria aos mecanismos de reporte e tratamento de reclamações, e estamos ainda a fazer o desenvolvimento do nosso processo de Know Your Business Customer, dos nossos sellers do marketplace, para virmos então a ficar completamente compliant já rapidamente em relação pelo menos a estes 3 pontos. E quanto aos remanescentes, esperamos também estar compliant ainda antes de 2024. Sim, até porque ainda há alguma indefinição, algumas zonas cinzentas em termos de sim. definição de métricas e de como é que se pode, quais são os termos de implementação do DSA, mas também já falamos sobre isso. Eu, antes de passar agora a palavra ao Pedro Duarte, eu convidava também o Tiago a ir vendo o Q&A, porque já temos aqui algumas questões. E assim, Tiago, se ou respondes aqui, ou então quando passar a palavra no final, responderias, está bem? Pedro Duarte, então. Queres comentar, por favor, que tipo de trabalhos preparatórios ou áreas de maior impacto que vocês veem com a implementação do DSA, no caso a Microsoft Portugal? Sim, muito bom dia a todos e antes de mais um cumprimento para a organização, a PDC e a VDA por esta parceria que é tão útil para nós enquanto utilizadores, se me é permitida a expressão. Acho que temos de agradecer por isso e obrigado pelo convite que nos foi feito. De facto, a Microsoft tem algumas características especiais, é uma multinacional como é sabida e, portanto, tem as suas subsidiárias distribuídas um pouco por todo o globo. Eu tenho aqui a indicação, penso que estou a ser visto, certo? Não, perdemos agora a imagem. Eu, pelo menos, perdi. Peço desculpa. Podemos perder a imagem, sim. Parece que não sei por que razão. Eu posso continuar a falar se não se importarem, ou então podemos passar ao Pedro Mota Soares e depois tento. Passamos ao Pedro Mota Soares enquanto se consegue ligar aqui a câmera. Está bem? Nada era essa. Pedro, então para ti era o mesmo tema, não é? Começando pelo início, agradecer muito à PDC, na pessoa da Sandra, agradecer muito também aqui à VDA a possibilidade de falarmos aqui um bocadinho sobre esta matéria. E eu, se me permitissem, ia fazer aqui uma mas mesmo muito rápida apresentação, só para tentar situar aqui um bocadinho as questões do ponto de vista do que é que são para nós, neste momento, aqui os grandes desafios também relativamente à DSA. E eu começava um bocadinho como o Tiago começou. Neste momento há um mantra, um bocadinho do ponto de vista da Comissão Europeia, de termos alguma regulação sobre os mercados digitais que não se reduz única e exclusivamente à DSA. O próprio Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, nós já falámos sobre isto aqui há algum tempo, também responde um bocadinho a este mantra. Depois temos, por exemplo, rapidamente, a transposição da diretiva dos direitos de autor no mercado único digital, que está neste momento a correr os seus termos em Portugal, a transmissão da diretiva do CAB. Depois, como é óbvio, o DSA e o DMA, mas é importante dar nota que o legislador nacional, do ponto de vista nacional, também já se começou a legislar nesta matéria, nomeadamente através da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital e, mais recentemente, esta lei que o Tiago também já acabou aqui por referir, que é a Lei 82 de 2021, que permite, efetivamente, em alguns casos, a existência de mecanismos de fiscalização, de controle e mesmo de remoção de conteúdos online. E porquê? Exatamente porque todos nós percebemos que o online não pode ser uma espécie de faroeste sem lei. As regras, as normas que nós aplicamos hoje no offline também têm de ser aplicadas do ponto de vista online e é um bocadinho com este mantra que a Comissão Europeia tem vindo a legislar. Porquê que eu chamo a atenção de se aplicarem aqui regras que são regras que têm de ser semelhantes com as regras do offline?
porque de facto há hoje uma percepção, às vezes, por parte das pessoas errada, como é óbvio, que no online se podem fazer um conjunto de matérias que as pessoas não fariam no offline. E até essa sensibilização dos públicos-alvos me parece muito relevante e a própria DSA também acaba por, de alguma forma, abrir um bocadinho mote a isso, mas nós hoje, quando olhamos, por exemplo, para o comportamento dos mais jovens em Portugal e na União Europeia, percebemos que uma percentagem muito significativa, por exemplo, recorre a um conjunto de conteúdos que são ilegais, portanto, que são de contrafação, e esse é um dos motes também que está forte aqui do ponto de vista da DSA, e isso tem um enorme impacto. Tem um impacto do ponto de vista dos mercados globais, mas tem um impacto muito forte em Portugal. Este dado não é um dado à Pretel, é um dado que foi apresentado pelo Governo o ano passado. Neste momento, a estimativa de que a pirataria em ambiente digital esteja a prejudicar Portugal é da ordem dos 212 milhões de euros. Portanto, estamos a perder todos os anos 212 milhões de euros, dos quais 66 milhões de euros em impostos diretos, IVA, IRC, derramas estaduais e derramas locais, o que certamente nos faz pensar um bocadinho a todos que esta matéria é uma matéria que afeta todas as entidades, que nos afeta a todos nós. E por isso mesmo é importante, para lá dos mecanismos da DSA, e com isto também interligando um bocadinho aqui na questão que o próprio Tiago estava a colocar, percebermos que a questão não é única e exclusivamente uma questão de ter aqui mecanismos de notice and takedown, ou até prefiro chamar estes mecanismos de cease and desist, portanto, junto de quem está a ter comportamentos que são comportamentos abusivos, alertar e depois, em última análise, também garantir que esse comportamento é retirado do ambiente online, mas há para lá desta lógica de fazer parar a ação, que é uma ação ilegal, e penalizar, há um conjunto de outras dimensões que são muito importantes. Dimensões de sensibilização dos próprios utilizadores, dimensões em que possa haver aqui alguma dissuasão destes comportamentos, que são comportamentos que também têm de ser, nesse sentido, proibidos, porque eles estão a ser proibidos também em ambientes offline e convém que o sejam também em ambientes online, e até admito que algumas advertências pecuniárias. Estou a dizer isto porque estas matérias são matérias que lá fora já estão aqui a acontecer, já estão neste momento com legislação sobre estas mesmas matérias. Em Portugal já se avançou, mas ainda não se avançou nesta mesma parte. E eu digo isto porque me parece bastante relevante, mais uma vez, percebermos que, do ponto de vista... Acho que já consegui parar de projetar. Do ponto de vista legislativo, a transposição da DSA é muito, mas mesmo muito relevante, mas vão existir um conjunto de outros mecanismos que são também muito relevantes para conseguirmos garantir que essa dissuasão, esses mecanismos de efetivamente retirar do ambiente online matérias que são matérias ilegais, que são matérias que não são permitidas do ponto de vista legislativo, vão precisar aqui também de outros enquadramentos legislativos. E parece muito importante chamar a atenção para isto, porque me parece que, do ponto de vista do ecossistema digital, o momento é agora. Há um conjunto de alterações legislativas. Penso que era importante também existirem alterações, existirem pelo menos muita sensibilização dos consumidores para este novo paradigma, e acho que este seminário também vem nesse sentido, num momento ideal, porque nos ajuda também a fazer essa própria prevenção e sensibilização. Obrigada. Olha, entretanto, o Pedro fez logout para tentar entrar outra vez, portanto, eu se calhar passava-te a ti, Tiago, se queres comentar, responder, pode ser? Sim, obrigado, Sandra. Quanto às perguntas, obrigado pelas mesmas, são bastante interessantes. Quanto à questão do marketplace, creio que foi uma pergunta colocada pelo Ricardo Coimbra. Nos casos em que não há controle do owner da plataforma, a responsabilidade do comerciante, sem dúvida. Portanto, os comerciantes são responsáveis pelos produtos que vendem ou serviços que disponibilizam através do marketplace. O DSA não regula a prestação deste tipo de serviços. Portanto, isso enquadra-se mais na Diretiva Comércio Eletrónico e na Lei do Comércio Eletrónico Nacional,
cujas regras se mantêm inteiramente aplicáveis. Portanto, aqui há preocupação, efetivamente, de evitar que o gestor da plataforma, na forma como desenha o interface ou na forma como controla a atuação dos comerciantes, possa atrair para si mais responsabilidade. Agora, se as obrigações forem cumpridas e no final do dia houver um produto ou um conteúdo ilegal, essa responsabilidade é verdadeiramente do comerciante e não do gestor da plataforma. Quanto às perguntas da Maria João Silva, se é que vai discriminar ou analisar os conteúdos. Bem, a regra, como eu referi, é que não há um dever geral de vigilância dos conteúdos por parte dos prestadores de serviço intermédios. Portanto, intermediários, peço desculpa. Portanto, esse dever geral não existe e vai continuar a não existir, sob pena de modificarmos a arquitetura sobre a qual nasceu e floresceu a internet. Não é? Agora, há a hipótese de o conhecimento quanto à existência de conteúdos ilegais chegar à esfera dos prestadores intermediários. Isto pode acontecer através das tais investigações proativas que sejam desenvolvidas, isso gera o conhecimento da existência de conteúdos ilegais, da recepção de ordens de bloqueio e de suspensão que sejam enviadas pelos tais de serviços digitais, ou até por qualquer entidade. Eu próprio, se verificar numa plataforma a existência de um conteúdo ilegal, posso notificar o gestor da plataforma a dizer que há um conteúdo ilegal, há um vídeo, há um produto que está a ser vendido que não pode ser vendido e, portanto, tem que remover. O dever, nesse caso, do gestor da plataforma é avaliar os méritos e avaliar a pertinência da reclamação que é apresentada. E se concluir que, efetivamente, aquele conteúdo é ilegal, então deve suspender e deve bloquear o conteúdo. Depois há esta função nova dos sinalizadores de confiança, que são estas entidades que vão estar muito focadas só em filtrar e verificar que conteúdos ilegais é que existem. E o que o DSA pretende é que notificações feitas por estes sinalizadores, e haverá um estatuto para esses sinalizadores, que tem que ser definido a nível interno, devem merecer uma reação mais imediata e mais rápida por parte dos gestores da plataforma. Como eu disse há pouco, há dúvidas sobre como é que isto vai ser implementado, não é? E que controlo é que vai existir dos próprios gestores das plataformas quanto às notificações que sejam recebidas. Só para concluir, o que o DSA, por exemplo, prevê também é que a existência de notificações falsas ou sem justificação por parte destes sinalizadores ou de outras entidades pode levar ao bloqueio e à perda desse estatuto, ok? Eu se calhar vejo outras perguntas, Sandra, mas se calhar dava agora a palavra ao Pedro. Já voltou. Exato. E depois posso Já voltou com a imagem. Ó Pedro, voltamos então à primeira questão inicial, não é? Do que é que vocês, quais são as áreas que antecipam mais impactadas ou que tipo de trabalhos preparatórios é que estão a desenvolver para a implementação e compliance deste novo regulamento? Exatamente, retomando, e peço desculpa por esta minha falha, eu ainda estou a pensar a quem é que vou pedir a responsabilidade por esta falha no serviço digital, neste serviço digital, mas peço desculpa por isso, naturalmente. Bom, nós de facto, que eu estava a dizer que a Microsoft, sendo uma empresa global, não é, com características um bocadinho especiais, evidentemente está a encarar este regulamento de uma forma muito holística, por um lado, e se quiserem do ponto de vista até de forma precoce, na medida em que nós próprios fomos uns parceiros, acho que lhe podemos chamar assim, ativos na própria concretização da versão final, enquanto, evidentemente, stakeholders foram ouvidos pelos decisores políticos, que obviamente foi quem tomou as decisões a este respeito. E, portanto, fomos players que ativamente contribuímos, há documentos públicos em que fizemos um conjunto de sugestões ao longo dos últimos anos, em que este documento esteve a ser, no fundo, em uma espécie de discussão pública, se quisermos, em termos europeus. E, portanto, a primeira nota, se quiserem um bocadinho prévia, é para dizer que naquilo que diz respeito à filosofia, à concepção mais genérica do documento, a Microsoft revê-se na plenitude. E, portanto, nós estamos do lado daqueles que consideram que, de facto, a internet precisa de regulação, que, obviamente, isto é uma evidência, mas tem que ser afirmado, aquilo que é ilegal offline tem que ser também ilegal online. Tem que haver proteção dos consumidores, tem de haver proteção dos cidadãos em geral, tem de haver proteção das empresas que são mais compliant e que cumprem determinado tipo de regras, e portanto tem que haver aqui um equilíbrio que tem que ser gerado pela regulação, e de facto quem tem que fazer a regulação, pelo menos em democracias é assim que funciona,
são de facto os Estados, os poderes públicos, se quisermos. E, portanto, neste caso concreto, nós saudamos também o facto de poder haver este consenso em termos europeus, porque de facto é promotor de um mercado interno se de facto houver esta solução mais única e não fragmentada entre os diferentes Estados nacionais, que em certo sentido estava a acontecer um pouco, ou a começar a acontecer pelo menos, na medida em que os Estados estavam a começar, evidentemente, a reagir a toda a evolução tecnológica que temos sentido e a toda a preponderância que as plataformas e as redes sociais e afins que têm tido crescentemente nas nossas vidas. Em concreto, a Microsoft, nós temos muitas áreas, porque é uma empresa, como sabem, tem serviços de natureza muito, muito diversificada. Portanto, nós desde o Bing, que é o nosso motor de busca, não é? Fazendo uma publicidade indevida à concorrência, é o nosso Google, digamos assim, né? Eu diria que desde isso, né? desde o Bing até aquilo que são a nossa plataforma cloud, a infraestrutura cloud, os serviços da Azure, em que também estão dentro do âmbito deste regulamento, a tudo que tem a ver a nossa relação com consumidores finais, não é? E, portanto, nós temos uma Microsoft Store, por exemplo, não é? Que evidentemente também é cobrida. Nós temos outras plataformas, como por exemplo o GitHub, que é essencialmente para developers, mas que também será abrangida por esta matéria. Das redes sociais, temos o LinkedIn, que é conhecido por todos, é uma rede social mais profissional, mas não deixa de ser uma rede social e, portanto, também é abrangida por isso. E, portanto, evidentemente, isto para vos dar alguns exemplos de como nós estamos, obviamente, a olhar para esta matéria com a atenção devida. Temos a particularidade de, como digo, nós termos acompanhado a evolução do próprio pensamento do legislador, digamos assim, e, em certo sentido, eu rogo-me a dizer que até forçamos o legislador a ir num certo sentido mais avançado a este respeito, porque nós, de facto, acreditamos numa regulação mais forte e mais eficaz. Nós estamos em certo sentido relativamente bem preparados. Eu atrevo-me a dizer, né? Isto é sempre muito arriscado, porque evidentemente na solução final e depois quando passamos à execução há sempre novos desafios, mas pelo menos como base eu acho que nós estamos relativamente bem preparados e fizemos esse trabalho de casa, digamos assim. É óbvio que há um conjunto de matérias, como já aqui foi dito e o Tiago expressou isso muito bem, né? Há um conjunto de matérias que temos que limar agora, nomeadamente depois de conhecermos a versão final e percebermos determinado tipo de questões concretas, não é? Portanto, basicamente, era isso que queria dizer nesta minha primeira intervenção, só me pedir desculpas por esta falha que tive a meio. Não, mas ó Pedro, olha, tudo se conjugou e é este dinamismo também aqui das nossas redes sociais, das nossas redes digitais, que também trazem aqui alguma... Olha, já se foi outra vez. Já voltou. Olha, isto está assim intermitente. Tiveste aí uma falha outra vez de imagem. Agora nem me apercebi. Mas tudo bem. Tiago, queres tu fazer o comentário? Sim. Ou... Sim? Se calhar fazia aqui uma pergunta antes, depois de responder aqui a mais duas questões que temos no chat à Lia, porque eu acho muito interessante, e não sei se obviamente já tem algum pensamento mais avançado nesta parte e que possam partilhar naturalmente, a questão dos dark patterns, não é? Portanto, esta ideia de como é que se pode desenvolver uma interface que evite estas práticas que distorcem ou prejudicam uma decisão livre e esclarecida por parte dos consumidores, ou que até possam fazer um nudge de estimular a adoção de determinadas compras, a adoção de determinados comportamentos. Como é que estão a pensar em implementar, não é? Porque uma das questões que tem sido mais debatida ao nível do DSA é precisamente esta fronteira muito ténue entre aquilo que é uma prática lícita de promoção da atividade dos gestores da plataforma e, portanto, no fundo, dos serviços que são disponibilizados através de uma plataforma em linha, com esta proibição que agora passa a estar no DSA de evitar estes dark patterns e, portanto, de existirem estes estímulos um bocadinho indevidos ou manipuladores da decisão dos consumidores. Não sei se já pensaram nisso, mas eu acho que seria muito útil perceber, como a Lia disse, a Vorten tendo o maior marketplace hoje em dia e sendo um player muito importante de e-commerce, naturalmente será uma preocupação vossa, certamente. Sim, tenho aqui vários comentários a esse tema. Esse tema é de facto bastante controverso. Tiago já deu aí o mote quando esteve a fazer a sua apresentação. Porque, em primeiro lugar, aqui o nosso negócio não é um negócio que nós achamos que venha a ter grande atividade neste âmbito. No entanto, naturalmente que estamos muito atentos ao tema dos dark patterns e achamos até que, basicamente, o legislador europeu
tenho aqui uma ideia um bocado macabra das plataformas de venda B2C, porque na verdade está a ter em conta aqui players mundiais que sim praticam práticas desleais enganosas, o que não me parece que seja o comum das plataformas B2C europeias e em particular portuguesas. Mas pronto, tendo isto à parte, a verdade é que já existe na lei, quer nacional, quer europeia, uma diretiva que proíbe práticas comerciais desleais enganosas, não é? Temos aqui já vários mecanismos implementados na Vorten para que os conteúdos que ficam no nosso site tenham um conteúdo de transparência e lealdade para com os nossos consumidores. Portanto, há aqui uma desvinculação que a DSA faz da diretiva das UTPs, não é? Mas, na verdade, estamos aqui a falar da mesma coisa, estamos a falar de práticas que induzem os utilizadores a distorcer o seu comportamento. Portanto, acho que, pronto, e temos outras normas que o Tiago também já falou, a diretiva do comércio eletrónico, das vendas à distância, o código da publicidade, temos aqui uma panóplia de legislação enorme que regula este tema e, portanto, acho que o legislador europeu aqui foi um bocadinho mais longe do que aquilo que, se calhar, deveria, pelo menos no âmbito do B2C. Estas três situações exemplificativas que estão lá refletidas no diploma, o maior destaque a algumas opções, solicitações reiteradas quanto a opções já tomadas pelo utilizador ou dificultar o processo de cancelamento de um serviço. Estas últimas duas ainda se compreende. Agora, a primeira do maior destaque a algumas opções, quer dizer, se o que é ilegal offline tem que ser ilegal online, também o que é legal offline tem que ser legal online. E eu, na minha loja, posso destacar mais um produto do que outro. Portanto, isso não induz necessariamente o cliente a distorcer o seu comportamento. Portanto, acho que esta noção é mesmo muito, muito vaga. Nós estamos aqui com alguma dificuldade em perceber em que é que isto se vai refletir na prática, para além da legislação que já existe, e ninguém quer enganar os seus clientes. Eu estou convicta que a maior parte das empresas, quer portuguesas, quer europeias, não têm essa intenção, porque um cliente enganado é um cliente que não volta, e nós não queremos isso, não é? Nós queremos que os nossos clientes voltem, e portanto temos que perceber ainda o real alcance destas imposições. O diploma também refere que eventualmente a Comissão pode emitir algumas orientações, e nós estamos à espera dessas orientações para perceber aqui o alcance, se as coimas também nesta matéria em concreto e relativamente a nós, se vão ser coimas tão elevadas como noutras matérias. Portanto, parece-me que, eu espero que a Comissão Europeia não pretenda que os sites europeus sejam todos flats, todos iguaizinhos, com quadrados 5x5, todos azuis bebê, não é? E que não se possa fazer destaques, porque senão o consumidor vai ser induzido em erro. Portanto, tem que haver aqui algum bom senso e alguma parcimónia. Aqui a nossa implementação desta matéria ainda está a aguardar alguns desenvolvimentos aqui por parte da Comissão também. Sim, mas isto lembra, esta questão que o Tiago colocou e a forma como a Lia também abordou o tema, fez-me lembrar o comentário de que, ao nível da discussão também europeia, de que é necessário dar a conhecer aquilo que são os algoritmos que estão subjacentes, não é? Porque, na verdade, nós também temos que perceber que grande parte da nossa população europeia tem um fraco nível de literacia digital e por isso, ou seja, enquanto que no contexto da loja, como dizia ali, é o facto de se destacar ou de se aconselhar uma camisola que combina com aquela calça ou um eletrodoméstico que complementa com não sei o quê, às vezes o contexto digital é como é que é um contexto completamente novo, como é que é feito este aconselhamento de consumo de outros produtos e estávamos a falar numa plataforma de B2C, não é? Mas, por exemplo, passando agora aquilo que é serviços, por exemplo, ao nível de streaming dos nossos operadores ou de outros, não é? Acaba por também haver ali o tal aconselhamento de consumo e que pode haver aqui um desconhecimento das pessoas que estão do tal nudge, que o Tiago falava há pouco. Não era, Tiago? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, de facto, é uma linha muito tenue, mas percebo inteiramente o que a Lia disse, não é? Tem todo o sentido. A promoção que é feita offline também, sendo lícita, também deveria ser permitida online. Portanto, agora, de facto, há uma preocupação, porventura, exagerada do legislador europeu relativamente ao tema online neste momento, não é? Sem dúvida. E, portanto, isso pode levar a decisões excessivas e desproporcionadas, e aqui claramente, como a Lia já disse, nós já temos as práticas comerciais desleais que são proibidas, portanto, não é muito claro efetivamente como é que se vai encaixar este bolo de obrigações e de regras relativamente aos gestores de plataformas, mas também a outras entidades. Eu fiquei com uma curiosidade quando falava-se nos quesitos do Know Your Business Partner
e conhecendo a plataforma Vorten, também sou utilizadora, não é? Se vocês, este tipo de obrigações ou de requisitos, já vai impactar a vossa operação em termos de conhecer, de verificação das tais credenciais, dos fornecedores terceiros, ou se atualmente vocês já estão completamente alinhados, ou seja, aquilo que era a vossa prática já está mais ou menos alinhado? Sim, na verdade, como eu expliquei há pouco, nós já estamos a desenvolver, ir um bocadinho mais além do que era a nossa prática até há pouco tempo, aqui no Know Your Business Partner, porque achamos que de facto é necessário, e muito em linha também com o acompanhamento que temos feito deste documento e deste diploma, achamos que é de facto importante nós darmos essa segurança aos nossos clientes de que os vendedores que temos no nosso site são vendedores lícitos e legalmente constituídos nos seus países de origem, porque nós temos milhares de vendedores no nosso marketplace, portanto, temos vendedores de todo o mundo e muitas vezes a documentação que nos fazem chegar pode ou não estar integralmente correta e verdadeira. Portanto, aquilo que estamos a fazer neste momento já é desenvolver de uma forma mais concreta com parceiros mecanismos de confirmação dos dados e dos documentos que nos são enviados por essas empresas quando fazem o onboarding do nosso marketplace, muito em linha com o que está exatamente no DSA. Portanto, já estamos a fazer isso. Achamos que faz todo sentido, portanto, nós já pensávamos nisto há algum tempo, porque queremos de facto trazer esta segurança no fundo para o nosso cliente final, não é? Porque estes vendedores vão ter uma relação direta com os nossos clientes, vão-lhes fornecer produtos e, portanto, se for um fornecedor fidedigno, mais satisfeitos vão ficar os nossos clientes e, portanto, mais satisfeitos vamos ficar nós. No fundo é isso. Sandra, eu se calhar respondo aqui uma pergunta que foi feita quanto ao regulador nacional e depois faço aqui também um pedido de comentário ao Pedro Mota Soares, não é? Bem, o regulador nacional será a Anacom, enfim, não sabemos ainda, é uma pergunta feita aqui pelo Luís Pereira. A Anacom hoje em dia tem, no entanto, já funções muito específicas na Lei do Comércio Eletrónico, é a Autoridade de Supervisão Central, portanto, não havendo autoridades setoriais, as queixas ou reclamações devem ser enviadas para a Anacom. Além disso, é uma entidade, como o Pedro Mota Soares explicou, que tem aqui já abrangência em alguns setores com proximidade ao DSA, nomeadamente nas comunicações eletrónicas. É verdade, temos a ERC também, que tem a parte toda dos serviços audiovisuais, mas eu quase que me arriscava a dizer com 99% de certeza que o coordenador de serviços digitais em Portugal será a Anacom pelo, enfim, funções que desempenhou no passado, também pelos recursos humanos que tem e competências que tem, seguramente que será, mas não é obrigatório. Portanto, isso será uma decisão do legislador nacional nessa matéria. Mas admitindo que seja a Anacom, e aqui pedi um comentário ao Pedro Mota Soares, que verá reforçado os seus poderes de investigação, de pedido de informações, de fiscalização, como é que a Apritel, representando aqui a maioria dos operadores de comunicações eletrónicas, vê este potencial reforço do papel da Anacom neste ecossistema digital? Obrigado pela questão, Tiago, que é muito pertinente. Nós tivemos o azar, entre aspas, de ter havido aqui um bocadinho um adiamento, ainda não conhecemos o texto final mesmo aqui da DSA e provavelmente vamos conhecê-lo rapidamente, mas mais importante que conhecer esse texto final é perceber que depois ainda há uma margem, e aqui há mesmo uma margem por parte do legislador nacional para transpor todas estas regras. E, portanto, é difícil dar-te uma resposta muito concreta, porque, mais uma vez, todas estas matérias ainda não estão consolidadas, numa altura em que se tem vindo a produzir muita legislação sobre esta matéria, quer legislação comunitária, quer legislação europeia, como há pouco tu dizias, e eu quis reforçar, nomeadamente com a lei número 82 de 2021, que é exatamente a que permite, em alguns casos, fazer até em última análise o bloqueio de sites. Nós percebemos que tem de existir, do ponto de vista das autoridades nacionais, e essa é sempre uma competência dos próprios Estados, formas de implementar, de garantir a implementação de todas estas matérias. E agora o legislador nacional terá de escolher quem é que é a entidade que vai fazer isso. E, do ponto de vista da Apritel, a nossa posição é sempre uma posição de querer colaborar, de querer poder ajudar a essa mesma transposição. Mais uma vez, tentar que também não existam muitas vezes redundâncias na regulação. Acho que as pessoas que estão a ouvir percebem bem o que é que eu estou a dizer nestas matérias. Nós hoje já somos sujeitos a muitos reguladores diferentes que muitas vezes não têm exatamente os mesmos comportamentos
quase sobre as mesmas matérias. Estavas a falar com razão, por exemplo, da entidade reguladora da comunicação social, da ANACOM, da ADC, de um conjunto de outros reguladores aos quais acabamos aqui todos por estar bastante sujeitos e, portanto, parece-me que muito importante era que pudesse haver uma clarificação e acho que é importante nessa transposição que os operadores possam ser ouvidos, que os stakeholders possam ser ouvidos para encontrarmos aqui as melhores soluções. E certamente que a Apritel vai colaborar nessa mesma transposição da legislação, sempre de uma forma positiva e propositiva, para encontrarmos aqui as melhores soluções, que em última análise sejam também as melhores soluções para os próprios consumidores. Eu acho que ninguém tem interesse em ter aqui uma construção jurídica muito elaborada que depois não chegue de facto aqui à proteção dos próprios consumidores. Nessa parte também há um ponto, Tiago, se me permitires, eu não sei se eu vou voltar a falar ou não, mas se me permitires, há um ponto que me parece muito relevante. Como é óbvio, nós temos de atualizar a legislação que neste momento existe. A diretiva dos serviços eletrónicos é de 2000, foi transposta em 2004. Em 2004, ainda a Netflix enviava DVDs pelo correio para as pessoas. Portanto, não existiam plataformas digitais, não existiam redes sociais como nós as conhecemos hoje. Mas o paradigma não é alterado. Tu há pouco referias, e bem, continua a haver uma ausência de um dever geral de vigilância. Portanto, o paradigma que estava estabelecido não é alterado. O que é que passa a existir? Passam a existir muito mais entidades que podem, de facto, chamar a atenção, fazer essa mesma vigilância. E isso certamente vai alterar os próprios comportamentos, depois vai alterar os próprios recursos que os operadores vão ter de alocar a todas estas matérias, mas nós vamos, e eu penso que nessa parte bem, manter este mesmo paradigma, levando, como é óbvio, aqui a novos limites. E, portanto, é um grande desafio que nós temos aqui para frente, é um grande desafio porque, ao mesmo tempo, muitas coisas estão a ser alteradas, mas lá está, o setor das comunicações eletrónicas está habituado a estes desafios, pelo contrário, até gosta muitas vezes de provocar estes mesmos desafios e é um setor permanentemente também aqui em adaptação, num mundo que também está sempre a mudar e, portanto, quem não se adapta neste mundo fica para trás e, portanto, nós somos daqueles que queremos estar sempre na liderança e estar sempre à frente. Obrigado, Pedro. Sandra, se me permites aqui fazer só uma pergunta um tom mais provocatória ao Pedro Duarte, que disse que a Microsoft acolheu com bons olhos, naturalmente, o DSA, provavelmente também o DMA, mas a verdade é que o Pedro provavelmente é o único representante aqui neste painel que é um prestador de serviço de muito grande dimensão, não é? O Pedro falou-nos da questão do LinkedIn, portanto, uma rede social seguramente será uma plataforma de muito grande dimensão e também nos falou dos motores de pesquisa, o Bing e o próprio Edge, que seguramente também serão aqui motores de pesquisa de muito grande dimensão. Portanto, aquela parte mais chata, mais densa, aquele emaranhado de regras do DSA que vos poupei, será aplicável aqui à Microsoft sem a mínima dúvida, não é? E a outros players também internacionais. Nesse âmbito, Pedro, há algum aspecto que vos preocupe mais ou ainda há algum tempo para a implementação, embora, enfim, a aplicação aos prestadores de muito grande dimensão é mais imediata, portanto seguramente não vai até fevereiro de 2024, portanto haverá aqui uma análise por parte da Comissão e a designação de quem são os prestadores de muito grande dimensão e também os gatekeepers do DMA, não é? Mas será uma aplicação mais imediata. Aí o que é que vos preocupa, o que é que podes partilhar connosco relativamente a esta parte do DSA? Sim, pelo menos alguma da nossa concorrência costuma dizer que o DSA surgiu precisamente para empresas como estas, não é? E depois o resto são danos colaterais, não é? Todos os outros que acabaram por... e portanto é evidente que nós temos noção do impacto e do que visa. Talvez não estejamos tão expostos quanto outras big techs, digamos assim, mas estamos, quer dizer, estamos a levar a sério, como é evidente, esta nova regulação. A todos os níveis. Eu diria, não é muito simples eu dizer qual é o grande desafio, apontar um ponto ou outro. Eu acho que há uma ideia geral, que aliás foi abordada, eu aproveito um bocadinho do reboque do que também há pouco se falava, seja a propósito dos dark patterns, do profiling, que também já aqui se falou, não é? Da questão mesmo do know your business customer, não é? Todos estes conceitos tem por trás aquilo que talvez seja o mais preocupante para quem tem de concretizar e de executar depois esta regulamentação ou esta legislação. É porque de facto há uma parte muito significativa, depois vai depender da interpretação que é dada por quem vai executar, não é?
Por exemplo, para nós, esta questão do Know Your Business Partner ou Your Business Customer é evidente, parece-nos importante e estamos a trabalhar e trabalharemos nisso, mas é muito importante que fique claro que a responsabilidade sobre aquilo que é feito por esses parceiros não passa para a plataforma, não é? Isso a Vorten sente com certeza, nós sentimos se calhar numa escala ainda superior, como outros ainda mais do que nós, não é? E, portanto, há aqui linhas que são relativamente tenues e que depois vai passar muito por aquilo que vai ser a concretização prática, nomeadamente por quem tem de interpretar e de executar a lei, não é? E de aplicar a lei, digamos, no dia a dia, não é? E portanto eu acho que para nós é esse que é fundamental. A forma como estamos a tentar contrariar isso, não é? Enquanto há alguma, não vou dizer indefinição, mas pelo menos alguma incerteza sobre algumas matérias, ou pelo menos sobre depois no terreno vão aterrar algumas destas ideias, não é? Nós temos feito um esforço interno de nós próprios, Microsoft também pela sua escala, não é bem entendido, e já é anterior ao próprio DSA, por termos algumas práticas e alguns processos internos que se torna depois mais natural sermos compliant, não é? E a forma de o fazer, por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo muito concreto que se aplica a grande parte destes serviços que estão aqui em causa. Nós temos aquilo que lhe chamamos internamente o Responsible AI, não é? Portanto, uma inteligência artificial responsável. Não é? E temos dentro de nós não só mecanismos do ethical by design, se quisermos, desde o início, quando estamos a conceder todos os nossos serviços e produtos, quando estamos a pensá-los desde o início, e depois também temos mecanismos de acompanhamento e monitorização, e criamos desde a AB, isto foi 2018, portanto isto deve estar com 4 anos, temos um conjunto de princípios basilares que devemos sempre internamente reger. E depois temos métodos de controle se tudo isso se aplica ou não. Isto protege-nos, não é? Os mecanismos são relativamente simples, são essencialmente 4 pilares, mas que assentam numa base em que é, em primeiro lugar, transparência, e portanto a lógica também, o que foi a Sandra que aqui já abordou, dos próprios algoritmos e serem conhecidos e haver... Isso é algo que nós já tentamos praticar desde há 4 anos, como digo, e portanto ainda antes de haver um draft de DSA sequer, não é? Transparência e depois um outro que é da accountability, que também é muito importante, podemos perceber quem é que responde no fundo por aquilo que está a ser feito também internamente dentro da empresa. E portanto isto é uma forma de nós tentarmos de uma forma mais abrangente preparar-nos para o que aí vem, seja o que for. Estou a exagerar um bocadinho naturalmente, não é? Mas podermos estar prevenidos para aquilo que venha a ser, no fundo, a concretização prática desta legislação. Obrigado. Isso é muito interessante porque, na verdade, vocês começaram já a adotar algum conjunto de mecanismos internos que agora vão ter visibilidade pública. Porque, na verdade, quando falavas nesse conjunto de princípios que norteavam a vossa atuação e o vosso desenvolvimento de produtos e do próprio negócio, não é? O DSA agora vem dar uma obrigação de visibilidade pública, nomeadamente com a publicação dos requisitos anuais de auditoria para os algoritmos e os dados utilizados, ou até da publicação do tal relatório anual de transparência. E eu acho que isto vai também permitir àquilo que são os negócios human-centered e aos negócios que já estão, que, como dizia também a Lia, que o facto de estarem num contexto online não desvirtua aquilo que era uma prática que também seria expectável num contexto offline. E por isso, uma das dúvidas que eu teria aqui também, e gostaria de saber qual é a vossa opinião, tem a ver com aquela notícia da criação de um Centro Europeu para a Transparência Algorítmica. Porque a nível europeu nós também temos que criar, existe aqui uma grande indefinição ainda de quais é que são os termos de implementação e de execução do DSA, e a própria Comissão está a avançar com aquilo que pode ser a concretização do DSA e garantir a sua implementação. E é interessante partilhar aquilo com a nossa audiência, não é? Porque não é só levantar as exigências, mas também é procurar construir aqui soluções que o mercado possa ajudar o mercado a garantir e operar num ambiente de segurança. Vocês na Microsoft, eu sei que eu li essa notícia, portanto dar-te aqui a oportunidade de falar nisto, não é? Que vocês têm participado e com prémios e tudo mais em concursos muito semelhantes aos Bug Bounty Hunting, o modelo de recompensa para detecção de bugs e falhas na cibersegurança. Vocês também estão agora a lançar para o nível de encontrar estes tais algoritmos ou práticas, como é que o Tiago lhe chama? Os dark... Isto é tanta terminologia, os dark patterns, não é?
Queres-nos comentar um pouco o que é que vocês estão a fazer, este caminho que estão a trilhar em benefício de todos? Sim, é uma preocupação muito grande da empresa, eu diria já há alguns anos. Quando nos apercebemos deste primeiro boom, digamos assim, da inteligência artificial, primeiro, este último, se quiserem, mas agora de forma mais intensa, da inteligência artificial, que terá 5, 6 anos, talvez, isto foi colocado desde o início, porque de facto nós, e é isso que é importante talvez por todos estes procedimentos que estamos a ter, tem aplicação, agora como dizias Sandra e bem, não é? no DSA, mas vai ter em mais, porque como também o Tiago disse logo desde o início, não é? Há um emaranhado de regulação que está a surgir, e ainda bem que está a surgir, em que se entrecruzam muitas questões e muitos temas, não é? Também julgo que foi a Lia também, não é? Também referiu que há de facto outro tipo de legislação que vai em certo sentido conflituar, ou pelo menos complementar, para sermos simpáticos, não é? O DSA. E, nomeadamente, nós até em termos europeus temos algumas coisas a surgir, o AI Act, não sei muito bem como é que se já tem tradução para português, não é? Mas a lei da inteligência artificial, não sei, que também surgirá qualquer dia, não é? Também vai cruzar também com muitas destas ideias, não é? E, portanto, nós estamos a tentar, de facto, criar esta base para poder depois estarmos preparados para toda a regulação que aí vem e que prevemos que vai ser massiva nos próximos anos, não é? Internamente, a nossa previsão é essa, porque, de facto, há agora um movimento que, desde que seja feito com bom senso, obviamente, não é? E bem executado, é um movimento muito positivo de se querer, de facto, regular a internet depois de tantos anos, não é? 20, 30 anos em que a internet esteve basicamente a crescer de forma mais selvática, digamos assim, não é? E eu acho que isso é positivo. Do ponto de vista mais interno, e a questão mais concreta que colocaste, Sandra, nós temos de facto esta preocupação, até porque nós numa fase muito original tivemos alguns problemas, e aliás tornámos-los públicos. Nós tivemos algumas das nossas primeiras aplicações, por exemplo, com chatbots, que fizeram, por exemplo, discriminação racial em trials apenas, em experiências, mas que de facto estavam a ser induzidas por a própria forma algorítmica que estava encontrada e a gestão de dados que era feita de forma automática, naturalmente, não é? Pela inteligência artificial, estava a conduzir e a induzir às vezes a resultados que eram discriminatórios, até do ponto de vista racial. Aconteceu casos desses, nós tornámos-los públicos em nome da transparência, não é? Isto numa fase muito original, e portanto nós percebemos que havia aí um problema, se calhar antes de qualquer outro, ou qualquer outro player, nós percebemos que havia um problema e portanto estamos a fazer um esforço gigantesco para colmatar tudo o que possa surgir. Nesta altura daquilo que nos vai sendo conhecido, julgo que temos uma circunstância relativamente equilibrada, e portanto não temos bugs nem problemas assim muito visíveis, mas quer dizer, quem conhece o mundo da tecnologia sabe que isso é uma afirmação que vale um minuto, não é? Nós no minuto a seguir a realidade pode ser distinta e portanto temos de estar evidentemente sempre muito atentos, e para nós é absolutamente crítico, não é? Por razões de posicionamento da empresa, pelo seu impacto. Acho que percebem todos que a dimensão que hoje em dia as Big Tech têm nas nossas comunidades e sociedades, nós temos de ter um grande sentido de responsabilidade, mas por outro também por razões daquilo que é o posicionamento comercial, se quiserem. Um bocadinho, a Lia também frisava relativamente à Vorten, e julgo que a generalidade das empresas que querem pelo menos ser minimamente sustentáveis no tempo tem que ter hoje em dia esta preocupação. Nós não acreditamos que as pessoas vão utilizar a tecnologia se não confiarem nessa tecnologia. E, portanto, nós temos de ser confiáveis, não é, desse ponto de vista. E, portanto, há um esforço muito grande, um gigantesco investimento de billions que nós fazemos anualmente, precisamente nesta lógica de prevenirmos ou garantirmos que vamos ter um sentido de responsabilidade na nossa tecnologia que seja acima de qualquer dúvida, não é? Obrigado, Pedro. Se calhar fazia só uma última pergunta ali antes de encerrar aqui o debate, respondendo às perguntas que ainda estão pendentes, apenas por curiosidade, não é? Este tema agora do DSA, dos relatórios de moderação de conteúdos e a utilização de algoritmos até para recomendar conteúdos, será seguramente importante no caso da Vorten e da Sonai, não é? Nos sistemas de e-commerce e também nos marketplaces. O que é que estão a pensar neste momento relativamente a isso? Até porque isto, quer dizer, pode gerar aqui algumas reclamações por parte dos vossos comerciantes ou por parte dos utilizadores, que às tantas se veem envolvidos em decisões automatizadas, como o Pedro agora explicou, podem levar a conduzir ainda a alguns resultados discriminatórios, não é? O problema da utilização da inteligência artificial ou dos dados que alimentam a inteligência artificial, não é? Portanto, o que é que neste momento do vosso lado estão a pensar sobre isto que pudessem partilhar aqui connosco? Sim, Tiago. Bem, naturalmente que na nossa área nós não temos aqui
não prevemos aqui ter grande atividade de conteúdos ilícitos, não é? A nossa área é vender produto, não é? Quando muito temos aqui algum tema de produtos eventualmente ilícitos dos nossos sellers, e é nesse âmbito que até já temos trabalhado bastante na transparência e na automatização dos nossos processos de moderação de conteúdos ilícitos, e temos essa informação muito acessível aos nossos clientes nos termos e condições do site, inclusivamente também nos contratos com os próprios vendedores, porque, na verdade, se eu bloquear um conteúdo por ter recebido uma denúncia de se tratar de um conteúdo ilícito ou de um produto ilícito, mais concretamente, neste caso, as reclamações são mais sobre produtos do que conteúdos. Naturalmente que aqui a parte mais afetada será o vendedor e, portanto, nós temos já um sistema muito robusto para dar resposta a estas reclamações e temos naturalmente aqui um registro já interno destas reclamações. Portanto, aqui a transparência aqui nós temos que dar o nosso report anual de transparência, quer relativamente aos algoritmos e às decisões que tomamos, nós já estamos a fazer isso internamente. Portanto, aqui vai ser um bocadinho conseguir arquitetar isto de forma a mostrar isto para fora, mostrar isto aos nossos clientes. Os nossos vendedores também já têm isto, por obrigações no âmbito do regulamento de intermediação em linha. Portanto, basicamente nós estamos a contar que este tema não seja um tema com grande impacto aqui no nosso processo já atual, que é um processo que já lida, por vezes, com estes temas. Não é em grande quantidade, como digo, portanto, também não é algo que achamos que vai ter aqui uma gravidade muito importante para nós. Pronto, relativamente à recomendação de conteúdos, aí sim, nós recomendamos conteúdos no nosso site, é natural, nós não usamos algoritmos muito sofisticados para isso e também temos isso visível nos nossos termos e condições. Temos as nossas cookies, não é? Que toda a gente já conhece, portanto as cookies são uma das formas de recomendação de conteúdos que nós utilizamos bastante e que os clientes conseguem definir de forma muito fácil e muito clara logo ao início. Portanto, claro que nós, à medida que a inteligência artificial for avançando e que os nossos sistemas forem ficando mais... Temos de ter que dar isto aos nossos clientes e ir alterando os nossos termos e condições, mas penso que é um tema que nós estamos a conseguir manter de forma facilmente acessível e transparente para os nossos clientes. Obrigado, Lia. Pedro Mota Soares, um comentário final em relação aqui a esta hipótese de repente os ISPs portugueses serem bombardeados com decisões por parte de outras autoridades fora de Portugal. É algo que vos preocupa? Porque percebo que há aqui como fizeste na apresentação, a preocupação com a pirataria crescente, não é? E, portanto, naturalmente, os ISPs também estão interessados em endereçar de forma cuidada e adequada este tema, mas, por outro lado, também partilhaste connosco que isto provavelmente vai exigir do lado dos operadores um reforço da equipa interna para dar resposta a esta matéria, não é? Até porque há aqui esta tensão entre a vigilância proativa e o conhecimento que daí pode advir e a responsabilidade também que daí pode advir para os próprios ISPs. Como é que isto se compatibiliza? É algo que tem sido partilhado na Apritel preocupações nesta matéria ou ainda não? Ainda é cedo? O tempo é mesmo agora, Tiago. Obrigado pela questão, porque o tempo é mesmo agora. Nós estamos já hoje a fazer um grande esforço, com muita consciência que sempre que nós estamos a falar aqui de comportamentos ilegais que são muitas vezes potenciados em ambiente digital, o tema da contrafação, da pirataria em ambiente digital potencia muito estes mesmos fenómenos. Isto tem um enorme impacto sobre a vida portuguesa, sobre a vida económica do país. Nós estamos a falar de destruição de indústrias criativas, nós estamos a falar de destruição de valor em Portugal, estamos a falar até da destruição de postos de trabalho em Portugal. E, portanto, os ISPs sentem essa mesma obrigação de poderem contrariar estes mesmos fenómenos, sendo que para isso têm de ter primeiro base legal, e ela hoje até já existe. De facto, esta diretiva do DSA vai-nos permitir até um bocadinho alargar esse mesmo âmbito, mas este esforço é um esforço que já hoje está a ser feito, até para se aplicar, por exemplo, a Lei 82 de 2021, com reforço até de muitos sistemas que são hoje sistemas automáticos, que são sistemas também, o digital também nos ajuda a combater o ilícito em ambiente digital. Tem que ser. Mas hoje é mesmo um grande tema para nós, é uma grande preocupação que os operadores têm, e a nossa preocupação já não está só exclusivamente no combate a estes fenómenos ilícitos,
também já está um bocadinho mais à frente na própria sensibilização dos consumidores, na própria sensibilização sobre o ilícito que muitas vezes é praticado e, portanto, este ponto para nós é um ponto muito relevante e depois também alguma prevenção um bocadinho mais próxima dos consumidores que prevaricam, no sentido também de lhes chamar a atenção, de terem aqui mecanismos também de notice, de sensibilização e mesmo de chamar a atenção do ponto de vista da prevenção destes mesmos comportamentos. E, portanto, é hoje um grande tema para o setor e eu acho que este vosso seminário ajuda muito também a colocar aqui o tema em cima da mesa. Muito obrigado, Pedro. Sandra, estamos mesmo no final. Eu vou tentar, de forma telegráfica, responder às perguntas que eu creio que ainda não estão respondidas. Uma da Sofia Costa, relativamente à sinalização de confiança, se pode acontecer com o selo de confiança da DEC Proteste. Enfim, não será bem a mesma coisa, porque aqui os sinalizadores de confiança serão entidades que vão reportar a existência de conteúdos ilegais, não será propriamente a existência de um selo de confiança, poderá ser trabalhado nesse sentido. Agora, a DECO seguramente será potencialmente um sinalizador de confiança. Outro sinalizador de confiança, seguramente até por aquilo que o Pedro Mota Soares referiu, serão as entidades de gestão coletiva de direito de autor. Sem dúvida nenhuma vão figurar-se como sinalizadores de confiança e, portanto, enviar estas tais reclamações ou estas tais informações aos prestadores de serviços intermediários para bloqueio ou suspensão de conteúdos. Isso responde também a outra questão que aí tinhas, porque havia aí uma questão de sobreposição de funções e falavam justamente na CNPD e na ANACOM. E, portanto, Exatamente. São papéis distintos que estão papéis identificados distintos. aqui O DSA não prejudica em nada as competências da CNPD, a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, obviamente podem sempre existir situações de sobreposição, mas não são, digamos assim, exageradas agora com o DSA, não é? Última pergunta. Creio que do Francisco Aparício e do Francisco Aparício, são duas perguntas. É uma pergunta muito interessante. Creio que não tenho tempo para entrar em muito detalhe sobre se as redes sociais e comunidades digitais internas das empresas estão abrangidas pelo DSA. Deixo apenas esta ideia. O ponto fundamental do DSA é que a plataforma em linha deve promover a difusão de informação ao público. O que é que isto significa? A difusão de informação deve ser, e a definição é essa, a possibilidade dessa informação ser acessível por um número infinito de pessoas. Portanto, obviamente há muitas dúvidas, grupos fechados, mas que depois a informação extrapola esse grupo fechado e chega a toda e qualquer pessoa nas redes sociais. Isso funciona muito assim, como sabemos, mas a ideia base, aliás, as duas ideias base, primeiro é esta difusão de informação a um grupo infinito de pessoas e, portanto, comunidades internas das empresas, diria, que não preenchem o conceito e, por outro lado, que esta ideia de difusão não seja meramente acessória. Aliás, há muita jurisprudência do Tribunal de Justiça, não tenho tempo para entrar aqui em detalhe, mas que explica que nos casos em que essa difusão de informação é meramente acessória face à atividade principal, então não é suficiente para qualificar uma entidade como uma plataforma. Mas enfim, é uma questão muito interessante, é uma questão complexa e que se vai seguramente colocar na prática, porque há muitas realidades distintas. A ideia do DSA é focar-se naquilo que são os prestadores com maior risco sistémico para o funcionamento equilibrado e adequado do ecossistema digital, e por isso é que se prevê isenções para as micro e pequenas empresas, e portanto creio que também neste âmbito ter-se-á que discutir a hipótese de algumas realidades ficarem de fora do âmbito do DSA, mas é uma pergunta pertinente. Obrigado. Eu acho que com isto estamos mesmo em cima. Eu acho que ficámos aqui também com uma vontade, pelo menos eu fiquei, sinceramente, depois de fazer algum evento de balanço de implementação do DSA, até para disseminação de boas práticas e porque acho que coletivamente é um pouco o nosso trabalho enquanto associação, é divulgar e ajudar coletivamente a encontrar soluções para os problemas que se avizinham também com a implementação deste novo regulamento, não é? E portanto fica aqui já o desafio aqui à VDA para que a gente depois possa fazer daqui a algum tempo um balanço da implementação do DSA, convidando novamente estes oradores e outros que possam partilhar aqui a sua experiência. Muito obrigada a todos e espero poder vos encontrar em breve, se não for pela inteligência artificial, que já está um pouco na calha, há bocadinho, não sei, acho que foi o Pedro Duarte que falava no tema da inteligência artificial e nós temos vindo aqui a conversar, a PDC e a VDA, que pode ser a próxima temática a abordar.
Muito Obrigada. obrigado a Bom dia todos. a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado, boa tarde, Bom bom dia a dia. todos, obrigado. Bom dia, bom dia. Bom dia.